Salve! Hoje é 19 de maio de 2022, nosso evento semanal com a presença da importante advogada Carla Karpstein, que atua no direito eleitoral e que debaterá o tema Eleições 2022. A Carla já pediu a passagem para entrar aqui no nosso evento, eu já vou autorizar, mas antes de tudo, dizer a vocês que os nossos eventos ficam gravados aqui no IGTV, do meu perfil, @marlosarnes, e posteriormente ficam gravados no YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. Eles são transmitidos também no portal eletrônico de notícias hojepr.com.br, chamado Conversa Franca. Então hoje, com Carla Karpstein, um convite aí para você. Show de bola. Seja bem-vinda. Obrigada, Marlos. Estava perdida ali, mas agora consegui. Que alegria recebê-la. Obrigado pelo aceite do convite. Você que é uma advogada concorridíssima e atuante desde muito no nosso direito eleitoral, não só no eleitoral, mas conhecidíssima no direito eleitoral pelas suas vitórias, pela tua competência e com as aulas, enfim, uma pessoa que fomenta e engrandece a advocacia paranaense, a advocacia brasileira nessa área tão importante do direito eleitoral. Obrigado, Carla, pela tua presença. Imagina, Marlos, é um prazer estar aqui. Eu fiquei assistindo os teus eventos de quinta-feira. Eu falei, que bacana esses eventos, acho que a gente precisa ter esses debates assim, sobre vários temas, né? Nós, advogados, a gente só se encontra eventualmente. Então, fiquei muito feliz quando você me mandou o convite. Legal. Carla, antes da gente entrar nas eleições de 2022, conta para o nosso pessoal um pouquinho da tua trajetória, como é que é a tua advocacia, como é que você chegou nesse lugar de destaque. O pessoal gosta de saber e fica entusiasmado em crescer também. Veja, eu me formei em Direito com 21 anos, mas não tinha muita ideia, aquela coisa quando a gente sai da faculdade, falei, eu queria fazer concurso para promotor, para o Ministério Público. E aí, o primeiro curso que eu fiz, falei, não, isso aqui não é para mim, não é o meu espaço, mas eu tive contato, foi a primeira vez que eu tive contato real com o direito público. Aí eu fui fazer a pós em direito constitucional, aí fui para o direito administrativo, e aí, coincidentemente, um dos meus primeiros empregos, assim, logo que eu saí da faculdade, muito novinha, eu tinha 21 anos, foi na Assembleia Legislativa, eu tinha um estágio lá, eu acabei lá. Lá eu tive contato com tudo, né? Toda a parte da política e a política, de política, eu fiz política desde novinha. No Colégio Medianeira, onde eu estudava, a gente disputava o Grêmio Estudantil, enfim, muitos anos. Desde os 10 anos, foi a primeira eleição que eu participei com 10 anos de idade, né? Então, eu quero contar e dizer, não, é isso que eu gosto de fazer. E aí acabou surgindo o contato com o direito de uma maneira geral, com o direito administrativo, com a política, com o direito eleitoral, ali dentro. Que ainda era um direito muito incipiente, era um direito feito por amigos, era o advogado que era amigo, que era colega, né? E aí acabou que eu me encaminhei por isso e comecei a estudar, e o direito eleitoral começou a crescer. Mas o fato é que sempre foi um direito de homens no direito eleitoral. Nós temos até hoje, graças a Deus, nós temos muito mais advogados. Mas assim, na minha época era só eu mesmo. Tinha muitos homens e eu. E eu era muito novinha. E fui. Hoje nós temos já, ainda não tem nem perto, né, do número de advogados que deveria ter no direito eleitoral, mas já temos mais advogadas, né, muito boas advogadas. Mas eu era a única, e eu fiquei sendo a única mulher muito tempo. Então, eu acabei me criando num meio assim que eu tive que aprender mesmo o jogo do eleitoral, porque o eleitoral não é como um ramo normal do direito, né? Eu brinco. Não é como a gente estudar o criminal, ou a gente estudar o administrativo, ou estudar o direito civil, que tem uma lei, que tem uma jurisprudência que te encaminha. O direito eleitoral não, ele muda a qualquer momento. E ele muda durante a eleição, e você começa a jurisprudência, um mês é de um jeito, outro mês é de outro. E, então, assim, ele é um direito ultra dinâmico, é o que eu digo. Se você quer sentir como funciona um processo do começo, meio e fim, você vai para o eleitoral. Porque ele vai terminar em 6 meses, né? Vai terminar em 3 meses, em 4 meses. Então, o eleitoral sempre me chamou por conta disso. Porque o fato de ser dinâmico, de trazer o direito, aquilo que a gente, às vezes, como advogado mesmo, se
não conseguir, ou o direito demorar muito da gente conseguir buscar, ou o eleitoral te dá muito rápido. E é uma matéria apaixonante para quem gosta de política, né? Como eu, como você. Para quem gosta de política, é uma matéria super apaixonante, que faz você trabalhar e se divertir ao mesmo tempo, muito com isso. Então, assim, eu brinco, quem entra no eleitoral, o núcleo de advogados hoje é maior, ainda bem, mas ainda é pequeno. E quem entra não sai mais. É uma coisa apaixonante. A justiça eleitoral é a melhor justiça que tem para você lidar, assim, é uma justiça ultra especializada. Então, eu gostei muito. Acabou que a vida me levou a lidar com a política de uma maneira geral. Então, eu advogo para políticos e tudo isso que envolve. Então, eu acabei criando a minha advocacia para outras áreas também. Mas o direito eleitoral sempre ficou no meu coração como mais especial. E eu falei para você agora há pouco, eu acabei de gravar 3 horas seguidas de aula sobre financiamento eleitoral, que é um tema super espinhoso, super complicado, mas, assim, eu adoro, não tem problema. Eu fiquei 3 horas gravando, eu bati o recorde, gravei as 3 horas. Foi direto. Foi. Essas aulas gravadas são duras, né? São, mas eu gosto. Enfim, o tema era bom, a gente atualiza, foi super legal. Que bom. Carla, e por que o processo eleitoral e o direito eleitoral ele é tão dinâmico e ele apresenta um resultado tão rápido, como você disse, em 4 meses, em 6 meses a gente tem um resultado? Por que isso acontece no direito eleitoral e acaba não acontecendo nas outras áreas? Porque o processo eleitoral ele é limitado pelo tempo mesmo, né? Então, seja o tempo da candidatura, e aí você tem ali o período. A gente está acostumado a ver, quem não lida com direito eleitoral, quer ver, mas a campanha já está aí desde o ano passado. Não é verdade. Na verdade, o que a gente tem é muita coisa, muita notícia, muito a imprensa divulgando muita coisa, mas que aquilo não é a campanha está lá na frente. Então, o critério temporal do eleitoral ele é essencial. Então, o registro de candidatura e a candidatura ela é muito curtinha. Nós temos ali 3 meses no máximo. E aí, se você vai ter uma ação para discutir o registro de candidatura, para discutir um ato de campanha popular, seja uma compra de voto, um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, tudo isso é restrito àquele período. Tanto que a jurisprudência eleitoral ela tem a máxima, né? Acabou o mandato, acabou a ação. E ela é assim. Você acabar passando do tempo do mandato, ela acabou. Ela é. Então, a gente acaba tendo. É muito comum de você ter um julgado em muito pouco tempo, especialmente no período eleitoral. Então, é uma loucura. Você tem aquilo dinâmico 24 horas por dia julgando, eliminar, recorre, julga e assim vai. E os processos vão demorar mais, mas o demorar mais é 6 meses, é 8 meses. Então, a gente não consegue imaginar isso no nosso dia a dia. Porque o outro processo civil, especialmente o processo civil, é um processo demorado. Nós temos os dias úteis, que foi pleiteado por nós advogados, e é muito bom para quem advoga na área. Mas, enfim, é uma coisa que faz demorar o processo. Você tem uma composição de estrutura jurídica, de tribunal, de vínculo que é maior. Na Justiça Eleitoral, por exemplo, na eleição desse ano, de 2022, que são as eleições gerais, nós vamos ter TRE e TSE só. Né? Então, entra no TRE, não perdeu, vai para o TSE. Você não tem muito para onde correr. Então, a gente não tem tantas instâncias. Então, tudo isso faz com que o processo seja mais rápido. E ele é um processo, e traz, eu acho, que por que ele também se torna tão difícil? Ele traz coisas do nosso dia a dia, Marlos. É diferente da gente ir lá tratar uma questão possessória, ou mesmo tratar uma questão criminal, ou uma improbidade. Ele traz uma questão do a compra de voto. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu, alguém já sofreu, alguém já ouviu dizer. Então, a compra de voto, o abuso de poder econômico, a pessoa não sabe o que é. Ela nunca viu, mas ela fala, aquele candidato lá está demais. Então, isso é uma coisa que é viva aos olhos das pessoas não ligadas ao direito eleitoral, né? Eu não vou dizer comum, mas os não advogados, ou a pessoa, enfim, é o eleitor, o eleitor basicamente. Então, eu acho que isso mexe muito. E ele mexe muito com as emoções. Eu brinco que quanto maior a cidade, menor é o grau de raiva, mas quanto menor a cidade assim, tem cidade que tem grupos que nos falam há 25 anos, então você tem que aquilo é uma coisa impressionante. É de qualquer ramo do direito. E, Carla, você falou do TRE e falou do TSE, Tribunal Regional Eleitoral, e Tribunal Superior Eleitoral. Muitos dos nossos ouvintes aqui não são do direito
Como que esses órgãos são compostos? Quem compõe o TRE? Quem que vota? Por exemplo, você mencionou a compra de voto e todas as outras questões eleitorais. Quem que compõe o TRE e quem que compõe o TSE para o pessoal se situar? A justiça eleitoral ela é uma justiça federal, mas ela é mista ao mesmo tempo. Ela é federal, mas ela é composta por o presidente e o corregedor, que é o segundo, o vice-presidente, sempre serão desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ou do Estado local. Uma vaga de desembargador, né? Uma vaga de juiz de primeiro grau, aí também do Tribunal de Justiça. Então, nós temos 3 membros estaduais do Tribunal de Justiça e 2 vagas. Então, 2 vagas que chama de juiz, são as vagas da OAB. Então, ele é um tribunal absolutamente bem. As vagas são do STF, do STJ e da OAB, de maneira semelhante ao que a gente compõe aqui, né? Então, por isso, eu acho bastante interessante. Você tem a visão do primeiro grau, você tem a visão do desembargador estadual, você tem a visão da Justiça Federal e, especialmente, a visão dos advogados lá acabam assumindo a função de juiz. Então, que é sempre a minha questão, que eu acho que ali não chega a ser um quinto, mas o princípio é o mesmo. O advogado, como juiz de alguma questão, ou no quinto constitucional, se for, é essencial para trazer a visão do advogado que o juiz que é de carreira, que passou no concurso, ou mesmo o Ministério Público, ele não tem, porque não tem mesmo, porque a carreira é outra, entendeu? Como a nossa é outra. Então, acho que as visões se complementam. Por isso que a justiça é ágil, por isso que as teses ali, elas nascem mesmo, teses novas, você trabalha tese jurídica para quem não é do direito. As histórias que a gente conta, todas as histórias que a gente conta nos processos, chama de tese, na verdade. E aí, lá, as histórias construídas a várias mãos, entendeu? Por vários perfis de pessoas que compõem o tribunal. Isso é legal, porque daí o pessoal que nos acompanha e que não é da área jurídica fica por dentro também nesse momento tão importante que nós estamos nos aproximando das eleições de 2022. Provavelmente elas serão as eleições mais importantes desde o período de redemocratização do país, em 1988, com a nova Constituição. E nesse ponto, Carla, domina o nosso cenário eleitoral a questão das fake news. Como é que está sendo tratada essa questão no direito eleitoral? O que você conta para nós sobre esse tema tão relevante, tão importante? Olha, me parece, assim, pelo que a gente tem acompanhado e, enfim, pelo nosso dia a dia, que é a principal preocupação hoje da Justiça Eleitoral como um todo, do TSE, especialmente em relação à eleição presidencial, que isso não seja um diferencial muito grande, não atrapalhe ao eleitor poder escolher o seu candidato. A verdade é essa. Porque, assim, a gente vê, pensa tratar, assim, a gente para e vê a fake news e diz assim, mas isso aqui é absurdo. Mas é que para muita gente não é absurdo. Então a gente não pode tirar uma média de quem é especializado ou de quem é advogado, que está todo dia naquele trâmite, e dizer assim, mas isso aqui é absurdo. Não é um absurdo para muita gente. Então a fake news é a principal preocupação da Justiça Eleitoral hoje. Não é só da Justiça Eleitoral, o STF também se preocupa muito com isso. Os ministros, né, são concomitantes, os grupos são tanto no TSE como no STF. Nesse caso, nós temos o ministro Fachin agora e o ministro Alexandre de Moraes logo deve assumir a questão. Então, a preocupação com as fake news, o ministro Alexandre de Moraes é o relator do inquérito das fake news do Supremo. Então, eu acho que é a principal preocupação. São 2 preocupações, me parece, da Justiça Eleitoral. Como controlar a fake news, porque ela é quase incontrolável. Né? O sistema, a Justiça Eleitoral diz assim, mas o que a Justiça Eleitoral faz? Nós fazemos, mas é que o direito tem seu tempo, Marlos, você sabe disso. Não importa o direito que seja, o mais rápido possível, ele tem o seu tempo. Então, entre você ver numa rede social uma fake news absurda, protocolar um pedido para retirada do ar, notificar o provedor, notificar a rede social, receber a resposta, aí o juiz analisar a liminar, passaram 12 horas, 14 horas, na melhor das hipóteses. Isso que é um direito rápido. Nessas 12, 14 horas, 4 mil, 10, 20 mil pessoas compartilharam, ouviram aquilo, especialmente na rede social, né? Então, que ela tem uma disseminação muito grande. Então, assim, é uma coisa muito incontrolável.
Então, me preocupa, eu acho que me preocupa e a Justiça Eleitoral preocupa bastante como se controlar isso. Sem a ajuda das redes sociais e dos provedores de internet, isso vai ser impossível. Então, me parece que eles já estão caminhando nessa linha. O próprio WhatsApp, o próprio Instagram, o próprio Telegram, todos eles estão caminhando, Facebook, todos eles estão caminhando nessa linha. E a segunda preocupação da Justiça Eleitoral, muito clara do TSE, é a questão da fake news, que não deixa de ser uma fake news, que é em relação ao voto, né? Em relação ao voto eletrônico. Ela não deixa de ser uma fake news, o assunto é o mesmo. Então, quando você cria uma fake news repetida a exaustão, ela cria a dúvida numa população que não tem o conhecimento e não tem obrigação de ter. Né? E aí, efetivamente, nós temos um sistema de votação ultra seguro, provavelmente um dos mais seguros do mundo, que está sempre sendo verificado, sempre sendo trazido a tecnologia, vai hacker e verifica, vai não sei quem verifica, vem gente de fora e faz teste, assim, todo ano, todo mês, todo semestre, e mesmo assim a fake news ela começou a entrar na cabeça do brasileiro de uma maneira muito ruim. Então, o combate à fake news é essencial para toda a tranquilidade da eleição e, mais do que tranquilidade, para o eleitor poder escolher em paz e com a sua consciência o seu candidato que ele acha melhor. E enquanto você tem todo esse barulho em volta, essa confusão, e aí eu vou fazer aqui uma pequena crítica, eu acho que a imprensa ajuda um pouquinho a ampliar, talvez, certas notícias que não deveriam, talvez, ter tanta amplitude, porque a televisão alcança muito a população. Mas a verdade é que também, por outro lado, tem muita gente que só se informa no WhatsApp, que só se informa na rede social. Então, esse controle tem que ser feito em todas as pontas. A internet trouxe inúmeras vantagens, a gente não pode questionar nenhuma vantagem da internet, mas ela trouxe um acesso também para quem age de má fé, a gente sabe disso. Todas as coisas boas têm seu lado ruim, né? Tem o lado ruim. E eu acho que a fake news é esse grande problema. Como eu disse, os dois problemas da Justiça Eleitoral, que me mostra o TSE e mostra o STF também, é um só, na verdade, que é a fake news sendo criada para desestabilizar o processo eleitoral, que tem que ser um processo calmo. Eu falava agora há pouco na aula que eu estava gravando, que a democracia tem seu custo. Eu estava falando de financiamento, mas o custo da democracia ela tem vários custos, ela não é só financeiro. Ela tem o custo de você estabelecer uma imprensa que seja responsável, ela tem o custo de estabelecer a verdade às pessoas para que elas possam efetivamente... respeito às instituições. Eu acho que falta hoje, a gente está vivendo uma instabilidade que já vem durando algum tempo, alguns anos, e falta o respeito às instituições como um todo. A gente tem que respeitar a Presidência da República, o STF, a gente tem que respeitar o Congresso, a gente tem que respeitar os poderes individualmente colocados e eles como um todo para gerir essa Babilônia que a gente vive. Então, tudo isso me parece que é uma desestabilização que visa criar essa confusão que a gente vive mesmo. É horrível, eu acho que é muito ruim para a população, além de tudo que a gente passa, é muito ruim para a população ter que escolher os seus dirigentes, não só o presidente da República, mas o governador, o deputado, enfim, o senador, nesse ambiente, nesse clima de você não sabe o que é verdade, que você acabou de receber no teu celular, mas será que é verdade? Será que não é? Então, essa luta me parece a principal da Justiça Eleitoral e a mais árdua, a mais difícil. Por isso eu te disse, a Justiça tem seu tempo. A Justiça Eleitoral faz o seu papel, e muito bem feito. Mas, assim, 6 horas, 8 horas, 12 horas de uma postagem tem um alcance, às vezes, que a gente não consegue imaginar. E quando você manda, por exemplo, a Justiça Eleitoral manda colocar a verdade no mesmo lugar. E a gente já fez esse teste, nós tivemos isso em algumas eleições já. O alcance aí cai para 10% a 20% do que foi o alcance inicial da fake news. Nós temos esse estudo. Então, esse é um problema bastante difícil de solução. A ajuda é informação, informação e informação. Eu estou conversando com Carla Karpstein, advogada eleitoral, conhecida nacionalmente, sobre as eleições de 2022. Se você tem perguntas, coloca aqui no nosso chat. Nós responderemos essas questões e elas ficarão gravadas também no IGTV, aqui do @marlosarnes, no site do portal de notícias hojepr.com.br e no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Carla, essa questão da fake news e da segurança das urnas eletrônicas, que você bem incluiu como uma fake news, e eu concordo com você, aparentemente é uma situação mundial. E Andreasa.
Carla, essa questão da fake news e da segurança das urnas eletrônicas, que você bem incluiu como uma fake news, e eu concordo com você, aparentemente é uma situação mundial, né? Nós temos uma certa corrosão da democracia, ou essa discussão que você também colocou, do papel da imprensa, do papel da Corte Constitucional, do papel das cortes eleitorais. Tudo isso está sendo colocado em xeque, não só no Brasil, mas está sendo colocado em xeque em muitos outros estados nacionais no mundo ocidental. Você entende que é um fenômeno mundial isso? E por que isso está acontecendo, a teu ver? Veja, é um fenômeno mundial e, na verdade, esse fenômeno é cíclico, né, Marlos? É normal. Você tem ondas de extrema-direita, como nós estamos vendo agora, especialmente elas originam na Europa sempre, e aí elas vêm e descem. Nós tivemos um reflexo até nos Estados Unidos, coisa que raramente a gente vê acontecer nos últimos anos, que tem instituições muito firmes, os próprios partidos têm seus próprios limites, né? E aí você vê aquilo vir da Europa, começou, aí veio Polônia, você tem uma série de você tem, veja, a própria França agora, na eleição do Macron, um segundo turno que não se esperava no primeiro momento, e um segundo turno com o mesmo estilo, com o mesmo discurso, você usou uma ótima palavra, que é a corrosão, tá aí, a corrosão da instituição, que, na verdade, nada mais é do que tentar corroer a democracia. O que é a democracia? A democracia é a gente poder debater aqui, você dizer assim, Carla, eu não concordo com você, mas ok, eu não vou te matar porque eu não concordo com você. E hoje a gente está vivendo uma hora que as pessoas têm medo de discordar do outro na internet, porque o outro diz que vai matar a mãe. Eu vi uma notícia, o Felipe Neto, que é, né, um youtuber famoso aí, dos mais seguidores no mundo, ele postou esses dias no Twitter as ameaças que a mãe dele recebe cada vez que ele faz uma crítica ao governo ou faz uma crítica ao outro candidato, ou seja o que for. Ele mostrou o tipo de ameaça que ele recebe, é assustador. Então, isso é um sintoma já da corrosão que vem, e não é uma coisa assim, não, é localizado aqui nesse pedacinho e a gente resolve, não. A globalização lá atrás trouxe o vínculo entre os países, a internet trouxe a aproximação das pessoas, as pessoas ficaram próximas. Como eu disse, a internet é muito boa, por exemplo, se não fosse a internet na pandemia, não sei o que a gente teria acontecido com todos nós. Mas, ao mesmo tempo, ela faz a parte ruim, que é compartilhar todas essas informações, ou não informações, que eu costumo chamar de não informações, com o mundo inteiro, e alcançar pessoas que efetivamente se encaixem naquele perfil, né? Para isso a democracia, a gente tem grupos de vários tipos, mas efetivamente uma coisa é você ter grupo político ou perfil político, outra coisa é você defender coisas absolutamente esdrúxulas, ou fora da realidade, ou de maneira sádica, ou de maneira inconsequente. Então, irresponsável, perigosa, enfim, você vai indo para um caminho que só vai piorando. Então, essa é a minha preocupação, já é uma preocupação de muito tempo, não é de agora. Isso, para mim, vem lá de 2016, lá de 2015, foi num longo processo, aqui no Brasil especialmente, começou no mensalão e dali nós fomos descendo a ladeira e descendo, subindo, e numa montanha-russa. Parece que agora o judiciário, que é o nosso vínculo principal por sermos advogados, o judiciário tenta recuperar um pouco do que foi perdido lá atrás, ou do que foi da forma como isso acabou se conduzindo depois ali do mensalão, mas não é suficiente, porque nós temos que ter uma conjuntura de instituições firmes e defender a posição democrática que a gente tem no Brasil. A gente esquece que o Brasil é uma democracia nova. Esquece disso. 85 é logo ali, entendeu? Então, assim, a gente esquece disso. Parece que a gente está há muito tempo nessa situação, mas a gente não está. Nós que somos mais velhos sabemos disso, né? Então, a gente não está. 85 foi ontem e pode ser que daqui a pouco não seja mais. Então, reforçar a nossa democracia é uma coisa diária, mas a gente está tendo que reforçar demais. Então, esse fenômeno mundial, essa onda mundial, ela efetivamente atingiu em cheio o Brasil. Faz parte do jogo? Faz parte. Se a gente pegar na linha da história talvez de 300 anos, de 400 anos, isso seja só uma vírgula. Talvez seja só um parênteses. Mas, efetivamente, é um parênteses que tem que ser tratado, tem que ser cuidado. Verdade. Você mencionou uma questão de violência nas eleições.
Esses dias, a Folha de São Paulo, no podcast Café da Manhã com a Folha, publicou a preocupação da Polícia Federal com a segurança dos presidentes, dos presidenciáveis, na verdade. Trazendo isso para o universo do direito eleitoral mesmo, o direito eleitoral se preocupa com essa questão ou isso vai parar lá no direito penal, se houver algum problema? Como é que o direito eleitoral trata esse ponto relativo à violência? E você, como eleitoralista, enxerga que essa eleição pode ser violenta, cara? Veja, a gente nunca passou por isso que a gente está passando agora. Então, é tudo uma visão mais pessoal do que de experiência mesmo. Sim. Primeiro, juridicamente falando, a Justiça Eleitoral acabou, sim, correlatos da Justiça Eleitoral veio para a Justiça Eleitoral por entendimento do STF. Então, agora nós, Justiça Eleitoral, e eu me entendo como Justiça Eleitoral, aqui como advogada, vamos lidar com crimes que a gente nunca lidou antes, que são crimes afeitos à eleição. Antes a gente tinha crimes eleitorais, que é uma coisa diferente. Né? A compra de voto, que a gente mencionou, enfim, uma falsidade ideológica, eleitoral, etc. Agora nós vamos lidar com crimes afeitos à violência relativa à eleição, coisa que a gente nunca teve antes. Então, vai ser uma novidade. Eu acho que vai ter violência, eu acho que vai ter. Eu acho que nós vamos ter briga na rua, eu acho que as pessoas estão armadas demais, é um risco muito grande. Veja, eu estou assistindo uma série que todo mundo que está ouvindo a gente, The First Lady, do Paramount+, são 3 primeiras damas, né? São histórias de 3 primeiras damas. E uma delas é da Michelle Obama. E eles mostram quando o Obama não era nem candidato ainda, ele era só um pré-candidato, estava perdendo a Hillary nos democratas internamente, e ele já tinha o serviço secreto atuando na defesa dele. Por ele ser negro, a quantidade de violência e de ameaça que ele recebia era muito maior do que qualquer presidente. Então, ele perdendo para Hillary, ele já tinha o serviço secreto atuando pesadamente na defesa dele e da família dele. Isso nós estamos falando lá de 2001, 2002, entendeu? Nós vamos lá atrás. Então, veja que isso não é um privilégio brasileiro. E isso nunca aconteceu com a gente. Já teve muito embate, já teve muita coisa, briga, mas assim, nunca tão nesse nível. E eu acho que nós chegamos a esse nível efetivamente. E aí chegamos num nível perigoso, porque aquilo que eu te falei, eu acho que as pessoas estarem mais armadas é um problema, porque tem gente absolutamente inconsequente e tem gente que não. Tem gente que pode ter um monte de arma e gosta e não vai. E tem gente que vai brigar no trânsito e vai matar o amigo do lado. A gente sabe que isso acontece. E então isso me preocupa. Acho que a Justiça Eleitoral se preparou nesses últimos tempos, esses últimos 2 anos, para atuar na parte penal eleitoral, digamos assim, mas não vejo que vai fazer sozinha. Eu acho que o Ministério Público, que não eleitoral, mas o Ministério Público como um todo vai atuar de maneira muito forte nisso, e nós vamos ter situações que a gente nunca viu. Efetivamente. Já passei por situações em dia de eleição de candidato brigar com candidato no soco, já vi isso acontecer, jogar coisa, já vi isso acontecer. Mas não me parece que, não nesse nível de uma coisa, de um ódio profundo, uma coisa tão profunda, assim. Parece que aquela pessoa sabe, não é o teu amigo, não é o teu conhecido, é um inimigo que você tem que derrotar e matar. Então, esse sentimento me preocupa bastante. E isso a gente fala um pouco mais da eleição presidencial porque é mais polarizada, e ela vem polarizada lá de trás, né? Nós não estamos falando de uma novidade, mas ela puxa isso para as outras eleições. Isso é muito ruim, porque a consciência que vem de lá parece assim, não, então é tudo uma coisa só, vamos para. Então, me parece que isso vai se refletir também na luta na disputa entre os candidatos. Entendeu? Os candidatos vão ser um pouco mais agressivos, vai ser uma campanha mais agressiva de uma maneira geral. E vamos ver a novidade que vai trazer o penal. Eu acho que o direito criminal vem para o eleitoral, mas ele, enfim, não afasta. Eu acho que todos vocês, operadores do direito penal, não só os advogados, mas vão acabar vindo também para esse processo, porque vai ser necessário. E nós já assistimos isso no crime econômico decorrente de questões eleitorais. A gente já foi puxado para dentro da Justiça Eleitoral, que hoje praticamente é a competente para julgar crimes que envolvem valores de campanha eleitoral. Carla, nós falamos de fake news, de segurança de urna eletrônica, de violência, de corrosão da democracia, e muita gente, diante desse cenário, acredita que a próxima eleição pode ser marcada por um golpe ou por um alto golpe, e dependendo de quem ganha ou perde, etc.
E hoje muitas críticas são feitas a essa gestão do atual presidente da República. Você acredita que possa haver, que existe esse risco de golpe, autogolpe, ou isso tudo está no campo do imaginário? Veja, eu acho que há uma vontade real de um golpe que é aquela coisa, né? A pessoa, às vezes eu brinco assim, às vezes eu acho que o Bolsonaro esquece que ele é presidente, porque parece que ele faz campanha contra ele mesmo, meio maluco assim. Às vezes eu dou risada com as coisas que ele fala, eu falo, cara, mas tipo, ele é o presidente, né? Então eu acho que esse sentimento de querer permanecer ali sem saber muito porquê também. Acho que tem um risco. Eu vejo ainda, enxergo nossas instituições, o judiciário e o próprio legislativo, que tem os seus limites, tem as suas idiosincrasias, mas tem seus limites. Não consigo ver que isso seja possível ainda no Brasil. Mas a gente vem, desde 2016 para cá, 2017, isso vem piorando tanto e vem disseminando tanto que eu já não sei te dizer. Eu acredito que não. Eu acho que isso vai ser barrado pelo próprio entorno. Enfim, a gente aqui não precisamos, né? Quem fala de golpe o tempo todo é o Bolsonaro, é ele que fala. A gente não vê o Dória, que quer lá ser candidato, a Simone Tebet, o próprio Lula, ou aquele Janones, ou o Luciano Bivar. Você não vê ninguém desse, nem o ex-juiz Sérgio Moro, que queria ser candidato, acho que não é mais candidato. Você não viu ninguém dessas pessoas falando em golpe. Ninguém, nenhuma delas falando. Todos eles querendo participar do jogo democrático da forma que foi possível. Cada um tenta do seu jeito. O Dória está lá brigando internamente, a outra está brigando, mas enfim, cada um do seu jeito. Você não vê nenhum deles dizer assim, não, mas eu vou dar um golpe porque eu tenho que ganhar. Você não vê ninguém falar isso, né? E então me parece que é uma necessidade, primeiro, de se criar fato político o dia todo. Porque como só se tem notícia negativa na economia, no país, você só tem notícia negativa, é a inflação, é o aumento do preço, as pessoas não aguentam mais o combustível, as pessoas perderam renda, estão muito pobres, então assim, o nível de pobreza aumentou muito. Então, assim, como você só tem notícia negativa, você cria fatos políticos e cortinas de fumaça para criar outros assuntos que a imprensa possa explorar e não explore efetivamente a nossa dura realidade de hoje. Então, me parece muito cortina de fumaça. Eu já fico esperando assim, quando vem uma coisa muito absurda, eu falei assim, cara, vai acontecer alguma coisa no país, vai aumentar o combustível, vai aumentar a gasolina, vai aumentar o preço da cenoura, porque não é possível, né? Isso aqui, o Bolsonaro não pode ter dito isso de graça. Eu acho que muito vai de cortina de fumaça, muito vai de um perfil bélico por natureza dele, que é aquilo que eu te disse, às vezes eu acho que ele não sabe por que está brigando, sabe? Briga meio que sozinho, às vezes. E não vejo que o Exército ou que as Forças Armadas estejam numa organização para um golpe real. Mas eu acho que as instituições ficar espertas e atentas ao que está acontecendo. De novo, a imprensa tem que ser responsável. A imprensa tem que ser livre, ela tem que falar tudo o que tem que falar, mas ela tem que ser responsável. Eu falei isso numa palestra que eu dei num congresso esses tempos. Efetivamente, com certeza, então a gente compra o que a gente vê na televisão. Ou a gente recebe pelo celular, né, lá na rede social. E eu tenho falado isso. A televisão tem muita responsabilidade em muitas das coisas que nós estamos passando. Inclusive em dar divulgação para a questão da urna eletrônica, que sequer se devia divulgar, entendeu? Sequer se devia. Essa semana, alguém que não foi o Bolsonaro protocolou um pedido absolutamente absurdo contra o ministro Alexandre de Moraes. Nós somos advogados, a gente já sabia. Eu falei, isso não cabe, a gente sabe, mas a população não sabe. E aí, as duas principais redes de notícia que nós temos, canais de notícia, um deu, assim, durante 3 horas o assunto, o outro não mencionou. Então, o que não mencionou, ou mencionou embaixo, naquele lettering embaixo, só como uma notícia do dia, sem importância, sabe? Então, isso faz a diferença, por quê? Porque quando você não cria quando o monstro é jogado, mas você não põe água nele, não alimenta ele depois da meia-noite, ele não vai crescer, ele vai morrer, entendeu? Então, essa responsabilidade dos órgãos gerais, de imprensa geral, não é só a televisão, mas é que a televisão é ainda o principal órgão, a internet é grande, mas a televisão ainda é muito forte. E essa recomendação tem sido dada por inúmeros analistas políticos, né? Da imprensa ou de nós, enquanto atores nas redes sociais,
não ficarmos explorando uma notícia que não tem absolutamente nenhum fundo de verdade ou que é tão maluca que não poderia ser notícia. Como você bem colocou, nós advogados sabíamos que isso não daria em nada e a gente ficar falando disso alimenta esse monstro, né? Então é uma recomendação bem interessante. E nessa linha de recomendações, Carla, caminhando aqui para o nosso, você vê, já passaram 40 minutos, você vê como voa o tempo. Nessa linha de recomendações, o que você poderia recomendar para os candidatos esse ano? Você com certeza vai atuar, ou já está atuando, eu imagino, na coordenação jurídica de candidatos. O que você recomenda para os candidatos do ponto de vista nosso jurídico aqui, eleitoral? Veja, primeiro, os candidatos precisam evitar entrar nessa guerra, porque essa guerra não é de todos os candidatos. Assim, a gente fala muito da presidência da República, porque é o que mais aparece, mas nós temos candidato a deputado federal, a senador, e aí esse bolo acaba infectando todo mundo. Eu digo que é um vírus que acaba pegando todo mundo, é pior que Covid. Então, assim, os candidatos cuidarem muito da parte financeira da sua campanha, cuidar dos recursos, tentar trazer o discurso, porque o deputado, por exemplo, eu falo muito do deputado e do vereador, mas nesse caso nós estamos numa eleição de deputados, deputado federal, deputado estadual, ele vai lá no município pequenininho, e o país, o Brasil é feito de municípios pequenininhos, municípios de pessoas, de 4.000 pessoas, entendeu? E quando ele leva uma mensagem, é essa mensagem que é importante. Ele é a autoridade lá. Hoje a gente traz isso aqui para Curitiba, para uma capital, você tem uma visão diferente, mas a pessoa que está lá na ponta é bem diferente para ela. Então, eu acho que eles têm muita responsabilidade. Eu falo isso para os meus candidatos, muitos deles já têm mandato, né? A maioria tem. E eu digo assim, vocês são responsáveis para a gente tentar diminuir esse clima bélico. Vocês têm que diminuir isso, entendeu? Não é só falar da plataforma de vocês, é trazer a população mais humilde, que não teve chance, não teve acesso a uma educação, não tem acesso hoje. Veja, crianças que ficaram 2 anos, jovens que ficaram 2, 3 anos sem entrar numa sala de aula. Então, a gente não pode exigir da pessoa que ela não teve direito de ter, ela não teve direito. Então, nós temos a obrigação de levar uma informação correta. E para os eleitores, eu só posso dizer uma coisa: não acreditem no que você vê na internet. Não acredite no que você vê na internet. Procure as agências de checagem. Se você não conhece nenhuma, entre na internet, procure um site de notícias que você confie, entendeu? Porque você precisa conferir. Eu brinco muito com meu marido, muito, muito, muito. Ele conta uma história. Fulano, aconteceu tal coisa. Eu falei, onde é que você viu isso? Ele falou, eu vi na internet. Eu falei, então o que está na internet é verdade, né? Fala para ele. Então é isso. Assim, o que está na internet, 90% é mentira. Então, por favor, chequem, procurem, perguntem, conversem, especialmente tratando de voto, especialmente para você escolher um candidato a deputado federal, a deputado estadual, a senador. É essencial que isso seja, que busquem informação, né? Busquem conhecimento. A Cláudia Basileski, amiga nossa, que essa hora deve estar contemplando a Baía de Guaratuba, a belíssima Baía de Guaratuba, ela está perguntando para você se tem alguma proibição nova para essa eleição. Na verdade, específica não. Nós temos muito regramento em relação às fake news, bastante regramento, né? Em relação ao compartilhamento, o que você faz, se você compartilhar, tipo de punição, uso de fundão do dinheiro, né? Enfim, é um dinheiro público. Temos muitos regramentos, mas não tem grande coisa nova. A gente sabe que a propaganda eleitoral ela foi sendo restringida, e hoje a gente tem uma propaganda eleitoral que é fundamental. Ela a gente vê, difícil ver uma pessoa hoje na rua entregando santinho, ninguém mais entrega. Você vai ver lá pertinho da eleição umas bandeiras, uns perfureiros, mas você não vai ver mais aquela movimentação que eu adorava e isso falta, aquela movimentação da cidade, dos candidatos, as bandeiras, as cores, isso a gente não vê mais. Então, por isso que a internet ela é tão importante, tão principal, porque a campanha está lá, os candidatos estão lá dentro. Então, não tem grande novidade, Claudinha. Novidade mesmo não tem. Alguns regramentos mais técnicos, mais específicos, mas é isso aí, é torcer para que tudo dê certo. Vamos ser otimistas. Samuel Falavinha está dizendo aqui que você é a melhor advogada eleitoral do Brasil. Cara, ele é meu sócio. Sócio é que nem mãe, será, Carla? Não vale elogio? Não vale. Só o marido, mulher, não vale. Carla, eu me lembro, e vou encerrar com essa manifestação, fazendo a última ponderação, eu me lembro bem, mas fui lembrado pela Thalita, que está nos assistindo,
que nos anos aí passados a gente atuou no mesmo caso, que foi um caso bem pitoresco da CPI das falências aqui no estado do Paraná. Eu era advogado de um ou de vários investigados na CPI, você era advogada da Assembleia Legislativa, não é? CPI. Você sempre agiu super corretamente, eu me lembro de vários diálogos que nós tivemos, e você poderia terminar contando um caso pitoresco, um caso interessante, porque foi bonita a tua manifestação inicial, trazendo essa trajetória das mulheres no direito eleitoral, especialmente a tua trajetória. Esse que é um ponto fundamental hoje, não só no direito, mas na sociedade, nós que somos tão mal representados em igualdade de gênero nos tribunais, nas nossas carreiras privadas, públicas, há todo um esforço da OAB que finalmente elegeu uma mulher presidente pela primeira vez e que conseguiu ter uma eleição paritária de gênero, com metade de homens e metade de mulheres. Temos muito para evoluir ainda na questão de raça, mas um pitoresco aqui da tua advocacia nesses anos todos, e uma pergunta que eu não sei se você quer responder, mas eu lanço. Muita gente diz que eu tenho que te perguntar se você vai ser alçada ao cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, numa das 4 vagas posteriores que serão abertas no decorrer do ano que vem. Tem muita gente torcendo por você. Se eu vou ser alçada, eu não sei, né? Aí vai passar, tem tanto processo, mas que eu vou tentar, eu vou, né? É um sonho da ser desembargadora, eu vou tentar, sim. Eu já tentei uma vez, a primeira vez eu bati na trave ali, mas foi com muita felicidade, porque eu brinco que eu perdi para a Priscila, a desembargadora Priscila Placha-Sá, que para mim é um monumento, assim, sabe? É uma mulher inteligentíssima, era uma pessoa que eu adorava, que já era minha amiga antes, então, assim, eu perdi, mas ao mesmo tempo eu ganhei, sabe? Eu brinco com isso. Assim, se eu vou ser alçada, não sei, mas que eu vou tentar, eu vou, né? A gente. E sabe que quando você entrou na live, me veio à cabeça, porque eu não ia te fazer essa pergunta, porque até não sei se politicamente ajuda nesse momento, mas que bom que você já respondeu, ficou tão claro. Mas quando você entrou na nossa conversa, eu falei, nossa, entrou uma desembargadora. E aí eu falei, tenho que perguntar isso no final. Você está com semblante, com ar, você está empoderada de desembargadora, né? Olha, assim, eu tenho muita. Foi um processo muito interessante, de verdade, ter concorrido. Muito difícil, mas foi apaixonante. Assim, você sabe, eu tenho 25. Você sabe disso. Eu tenho 25 anos de história na OAB. A OAB é minha vida, sempre foi, né? E poder ser uma representante é um sonho mesmo. Mas isso depende de uma série de fatores, de processos, de coisas que, enfim, nem começaram. Mas a pergunta é: eu vou tentar. Se eu vou ser, a gente nunca sabe, só o futuro a Deus pertence. Dois casos peculiares bem rapidinho. 2004, eu acho, 2005, eu tinha um cargo público, eu era diretora-geral de uma secretaria de Estado, e o diretor-geral é a pessoa que substitui o secretário nas suas ausências. E o secretário da época, ele viajou e eu acabei substituindo ele ali por uma semana, ali uns dias. E aí chegou um senhor, um empresário, e aí eu cheguei, enfim, estava na sala, ele chegou e falou, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Falei, você me arrumou um café? Ele falou para mim. Eu falei, claro. Daí passei o telefone, falei, dá para trazer um café aqui para o doutor fulano? Tá. Daí ele recebeu o café e ficou parado na minha frente me olhando. E eu fiquei parado na frente dele olhando para ele. Eu falei assim, mas o que o senhor precisa? Ele falou, mas que horas que a secretária vai chegar? Que horas o secretário vai chegar? Eu falei, não, no caso sou eu. Tá tudo certo. Voltou? Voltou, não, te ouvi bem. Tá bom. Ele ficou coitado, sem saber onde colocar a cara dele. Correndo, enfim, coitadinho. E isso só mostra o quê? Que assim, as pessoas não conseguem entender que uma mulher pode ter um cargo público, ser secretária ou ter uma função, né, de comando. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Ele pediu um café e ficou me olhando, esperando o secretário chegar. Porque na cabeça dele a mulher só podia servir café, provavelmente, né?
E eu tive um outro caso bastante interessante, que eu até contei agora há pouco na palestra da aula, que daí tem a ver com direito eleitoral, mas é pitoresco, porque chegou um cliente, veio me consultar um cliente do escritório e falou assim: doutor, eu estou sofrendo uma ação de abuso, fui cassado por abuso de poder econômico e compra de voto. Eu falei: credo, mas o que aconteceu? Já está aqui no tribunal, o que aconteceu? Não, veja, que eles me acusaram de que eu comprei o voto contratando as pessoas. Eu falei: mas como assim? Ele falou: não, é que no meu município tem 4 mil habitantes, eu contratei 2 mil pessoas para a minha campanha. Eu falei: contratou, o senhor comprou voto, contratar metade da população não é. Então, assim, caso pitoresco de gente que comprou voto com cheque pré-datado, que daí entregou na Justiça Eleitoral o cheque pré-datado, não pagou. Enfim, aqui na Justiça Eleitoral tem de tudo. Você deve ter. É basicamente agora, assim. Carla, te agradecer demais, o papo foi super agradável, o pessoal está aqui, a Carla e a Daisy estão te lançando senadora em vez de desembargadora, então eu acho que isso sim é um grande projeto, e eu quero te agradecer demais, foi super legal o nosso papo, dizer a todos que fica gravado aqui no IGTV, no YouTube do Arnes de Oliveira Andreasa, no hojepr.com.br, e quinta que vem, 17 horas, eu estarei com a Inayá Botelho, discutindo, na verdade, apresentando as últimas providências do imposto de renda desse ano, que vence dia 30 de maio, e vai ter gente ali no dia 26, que é o nosso próximo evento, ainda fazendo essas últimas declarações. Carla, muito obrigado, foi super legal. Beijo. Eu agradeço, Marlos, foi ótimo. Um beijo para você e um abraço para todo mundo que acompanhou a gente. Beijo, tchau.